Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2025. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. Apresentador exclusivo Petrobras. Patrocínio Prefeitura de São Paulo e Motiva por meio do seu instituto na categoria Prata, Itaú Unibanco na categoria Bronze. Apoio Instituto Ibirapitanga, Pinheiro Neto Advogados e Enjoei. Parceria institucional Mercado Livre Arena Pacaembu, Museu do Futebol e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Biblioteca Mário de Andrade e Livraria da Travessa. Apoio institucional Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Instituto Cervantes, Canada Council for the Arts, Acción Cultural Espanhola, Ernesto Tsirunik Advocacia, ETAD, Vagalume, Ecoar, Quiro, Inside by Meliá São Paulo e Genópolis, Bubu Restaurante e Ovo. Parceria de mídia, TV Brasil, Rádio Nacional de São Paulo, Folha de São Paulo, UOL, JCDecaux, Revista Piauí e Publish News. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2025 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! E aí, gente, sejam bem-vindos de volta, sejam bem-vindos ao palco Petrobras. Eu queria convidar o pessoal que está na praça para chegar mais aqui. Temos espaço aqui no palco Petrobras para acompanhar o nosso próximo debate, Mulheres Ventania. Antes, eu faço aqui rapidamente um agradecimento. Através da Lei Rouanet de Cultura, do Ministério da Cultura, a Petrobras apresenta a Feira do Livro 2025, que conta com o patrocínio da Prefeitura de São Paulo, da Motiva e do Itaú Unibanco. Então, a gente agradece a todos os patrocinadores dessa edição, em especial a Petrobras, por acreditarem, assim como nós, que a cultura move a economia. Então, é isso, gente. A gente teve agora duas autoras aqui no palco muito inspiradoras, né? Duas jovens escritoras brasileiras. E nós vamos seguir nessa mesma toada agora com a mesa Mulheres Ventania, que reúne duas escritoras que inspiram e encorajam mulheres. A Dânia Reis, eu queria convidar aqui ao palco ao palco Petrobras. Dânia Reis, chega mais. Tudo bem, Dani? Seja bem-vinda. Obrigada. Por favor, pode se acomodar. E quem vai estar do lado da Dani é a Riane Leão. Seja bem-vinda, Riane, ao palco Petrobras. Tudo bem? Tá, a Riane me avisou que está com uma super gripe aí. Ela falou, olha, vou fazer... Você pode ser... Bom, talvez... Fica aqui, por favor. E para conversar com elas, eu convidei a grande entrevistadora Pétria Chaves, que vocês conhecem da Rádio CBN, e que é uma autora também de um livro. Qual é o título do seu livro? Escute Teu Silêncio. Escute Seu Silêncio. O Teu Silêncio, com T ou com S? O Teu Silêncio, da Pétria Chaves. Convido vocês também a conhecer. É isso, Pétria. Então, estamos nas suas mãos. Muito obrigado e vamos em frente. Mulheres Ventania. A gente já começa com poesia essa nossa tarde linda nesse espaço maravilhoso com duas escritoras que eu tanto admiro, que eu já tive a oportunidade como jornalista de entrevistar. E hoje aqui, nesse nosso encontro, falamos sobre ser mulher, ter a coragem de escrever
se lapidar por meio da escrita da palavra. E, obviamente, essas duas, por meio das obras que escreveram, Riane já há um tempo mais do que Dani, se aventurando nas letras, nas palavras, mas por meio dessas palavras tão enriquecedoras e inspiradoras, certamente inspirando outras mulheres também, e homens também, né, gente, lógico. A Riane, que é poeta best-seller, educadora, vive em São Paulo, é autora dos livros Tudo Nela Brilha e Queima, que eu também trouxe aqui, e Jamais Peço Desculpas por Me Derramar, ambos pela editora Planeta, mas a Riane, que já publica no Instagram há mais de 10 anos seus textos, com mais de 600 mil seguidores, inspirados por ela. E Dani, jornalista, minha colega, e também criadora, Dani, desse veículo que é a Contente, que pesquisa dados, aprofunda discussões sobre a sociedade, comportamento, dilemas, né, Dani, da nossa sociedade. Agradeço muito por estar nessa tarde aqui com essas duas e com vocês. E já quero começar perguntando para a Riane, com esse livro, que quando eu peguei em mãos, eu disse isso para ela, tudo nele é arte, a capa dele é a própria poesia. Quero perguntar para a Riane, o que te levou, Riane, a escrever, a trazer no formato poesia a tua alma, porque ali a cada palavra que a gente lê é a tua alma que está colocada, e mais, a tradução de muitas nós mulheres. O que te levou à escrita? Boa tarde, minha querida. Olá, boa tarde. Boa tarde, gente. Eu que estou gripada aqui, eu vim capengando, mas eu vim, hein? Estou falando mais baixo hoje, estou devagar, mas eu cheguei. Eu já peço desculpas antecipadas, porque eu não vou conseguir autografar depois da mesa, tá? Eu vim para a mesa muito doente mesmo, mas estou aqui, estou vivona e logo estarei bem. Enfim, eu agradeço pelo convite, agradeço pela composição dessa mesa, que eu acho que tem tudo a ver. Curadorias impecáveis, elas fazem diferença na minha vida. E eu acho que o que me levou à escrita tem mais de uma coisa, né? Não dá para colocar em um lugar só. Eu sempre escrevi. Eu acho que a escrita, o ponto de partida da escrita, ele pode ser solitário, ele pode ser estrondoso, ele pode ser triste, ele pode ser celebrativo. Tem gente que começa a escrever porque não se celebra há muito tempo, ou tem gente que começa a escrever porque se sente muito só. Eu mudei para São Paulo quando eu tinha 19 anos, estou com 36 agora, e quando eu mudei para cá, eu sou de Cuiabá, no Mato Grosso, e é uma mudança bem chocante. Bem chocante mesmo. E quando eu mudei para cá, São Paulo era uma cidade que eu ainda não considerava tão amigável assim. Talvez eu não conhecesse os lugares amigáveis de São Paulo ainda. Então, essa junção de Riane com São Paulo, com arte de rua, né? Colei poesia na rua por muito tempo, e a rua foi o lugar que me trouxe mais pessoas que me liam, né? Embora eu publique na internet há muito tempo e tenha um alcance legal hoje, foi a rua que me trouxe quem me lê. Então, quando eu consegui ter muita gente me lendo, foi por conta dos lambes que eu colava, dos poemas. E aí tudo isso foi se juntando até se tornar livro. Eu sou escritora antes mesmo de ter um livro, claro. Sempre fui escritora desde pequena. Mas tudo isso foi se juntando. A rua, São Paulo... Desculpa. São Paulo, Riane, possibilidade. Eu acho que eu me encontro na escrita mais quando eu consigo me ver possível. Comecei a escrever para que eu conseguisse me ver possível, para que eu conseguisse ver que haviam outras possibilidades para uma escritora negra, que eu também começo a escrever mais quando eu conheço saraus, eu conheço os slams, eu conheço Jennifer Nascimento, Luz Ribeiro e Conceição e tantas outras escritoras negras que estão nessa caminhada comigo. E aí eu vejo que tem mulheres que se parecem comigo fazendo coisas que se parecem comigo. Penso, eu também quero ir nesse palco, não porque é um palco, mas porque eu também queria me dizer. Né? Não me interessam os pedestais, me interessa dizer, ser ouvida e ouvir também de volta. Então, a escrita é esse encontro de uma multidão ancestral que já estava no meu peito, mas precisava ser despertada. Então, eu sempre escrevi, às vezes deixava o meu texto... Hoje em dia, eu tenho pavor de texto na gaveta, tá? Pavor. Eu olho e falo, tira esse texto da gaveta agora. Eu deixava meus textos engavetados, publicava na internet já, mas um pouco tímida. Eu já publico na internet há 17 anos, desde a época dos blogs.
E quando eu realmente saio, né, para talvez esse lugar que você diz da alma, esse lugar que é mais profundo, é quando eu também estou a fim de encarar essas profundezas com mais gentileza, com mais delicadeza. Então, quando eu entendo que eu não estou fadada à tristeza, eu não estou fadada à solidão, eu não estou fadada a não caminhar bem por esse mundo, eu não estou fadada a um lugar sem felicidade, é quando eu começo a escrever. Não porque eu precisava provar algo para o mundo ou para mim, mas porque a escrita ela prova por si só o gosto da vida. Então, a escrita ela me encontra nesse momento em que a vida é gostosa. E não é porque eu comecei a escrever, porque eu já estava achando a vida incrível, não. Mas eu era muito ousada, sempre fui e ainda sou, de colocar na escrita previsões de futuro. Esse primeiro livro, Tudo Nela Brilha e Queima, é um livro que foi o livro, né, que estourou, vamos dizer assim, e que meu nome ficou mais conhecido. Ele é um livro sobre uma mulher que eu queria ser. Eu não era ainda. E eu acho que o poder da literatura está aí, né? Essa literatura oracular, essa literatura que passeia entre os tempos. Então, a literatura ela me resgata essa magia, esse feitiço, e ela fala, vai, não tem por que esse texto ficar escondido. E vem na hora certa, né? Porque Sim. acho que faz tanto sucesso, entre outras coisas, além da qualidade, porque talvez a gente esteja num mundo muito descrente, muito doído. E aí você consegue traduzir nessa tua inspiração isso que você sempre fala e já me falou algumas vezes, que o teu escrever é uma celebração. Apesar de, isso é muito Clarice, né? Clarice Lispector, apesar de, a tua escrita celebra, Riane. E eu acho que sempre tem uma mulher aí no mundo, nos becos, nas margens, nas vielas, nas feiras, nas calçadas, nas ruas, nas encruzilhadas. Há sempre uma mulher contando o mundo. É que a gente tem que estar atento para ouvir, né? De vez em quando a gente passa e não percebe. Especialmente uma mulher negra. Então, sempre tem uma mulher se contando, sempre tem uma mulher existindo apesar do mundo, que eu acho que eu faço isso muito bem. Faz sim. E para falar com Dani, pegando o gancho perfeito, Dani fala o seguinte, numa passagem, para todas as mulheres que não têm coragem, que, inclusive, ela vai estar autografando aqui na sequência dessa nossa conversa. Eu quero só lembrar uma coisa, antes de fazer a pergunta para a Dani. Se vocês também quiserem participar com perguntas, vocês podem. É a coisa mais maravilhosa que tem nesses encontros presenciais. Mas nós estamos aqui, ó, com os nossos apoiadores e papel e caneta. Vocês é só pedir aqui o papel e a caneta para poderem escrever as suas perguntas. E aí a gente faz aqui mais no finalzinho da conversa. Dani fala assim no livro: que eu tenha a coragem de me tornar quem eu quero ser. Que eu consiga me lembrar disso quando estiver prestes a trocar o esforço diário pelo falso descanso das distrações. Vá lá. E você, o que quer fazer todo dia com consistência para se ver num futuro próximo, mais perto do seu desejo? Como é que você fez isso, Dani? Foi escrevendo também? Sem dúvida. Queria também agradecer à Feira do Livro por esse convite, por essa mesa. Eu sempre tive muita vontade de conversar com você, porque eu acho que é muito bonito tudo que você faz, é cheio de coragem. A Pétria também, essa pessoa maravilhosa que consegue conduzir essas entrevistas, que tiram tudo da gente. Um prazer estar aqui, falando de livro, falando de literatura, de escrita, nesse tempo em que a gente está tão acelerado. Eu não consigo ter uma lembrança da vida sem ser escrevendo. Eu sempre escrevi, desde criança. Eu inventava umas histórias, eu inventava muitas histórias na minha cabeça, eu ficava ali, fugindo um pouco da realidade, talvez, e escrevendo. E eu precisei escrever a vida inteira para entender o que eu estava passando, o que eu estava sentindo, o que eu estava apreendendo do mundo. E essa sempre foi a minha ferramenta, sempre foi o meu lugar de refúgio, sempre foi um lugar de uma elaboração, um lugar de trabalho também. Sendo que, por muito tempo, eu me disfarcei num lugar de jornalista, e jornalista fala do outro, né? Jornalista entrevista o outro, fala dos livros do outro. E eu ficava nesse lugar mais distante, eu escrevia um texto mais impessoal, eu escrevia de uma forma isenta, vamos ou protegida. Assim, ou protegida. Eu não acredito na isenção do jornalismo, mas essa é toda uma outra pauta. Mas eu ficava nesse lugar, sendo que tinha algo muito forte dentro de mim que eu entendia que eu precisava dividir, que eu precisava primeiro escrever
para encontrar o outro. Eu acho que todo mundo que escreve não quer ficar na gaveta, né? A gente até pode deixar na gaveta, mas você escreve para chegar na outra pessoa. Você pode fazer isso por meio de um livro, você pode fazer isso por meio das redes sociais, você pode fazer isso escrevendo uma carta para alguém, mas a partir do momento que você escreve, você está ali impulsionada por um desejo de conexão muito forte. Então, o meu desejo era conseguir fazer isso de uma forma consistente, sem me esconder atrás dessa persona que falava dos outros e de outros assuntos. Eu queria dar espaço para as vozes da minha cabeça e para o que tinha de muito forte no meu coração, porque era inevitável fazer isso. Eu não conseguiria não fazer. Então, era algo que ficava tão forte, e eu pensava, mas por que não vai? O que é que impede? O que é que impede? E é muito fácil, hoje em dia, a gente não se autorizar a se colocar nos lugares, porque você vai ver, se você for pegar a Riane, tem lá uma presença gigante, milhões de livros, alguém pode olhar e dizer assim, nossa, mas ela já escreveu isso, então por que eu vou escrever? Porque cada um tem a sua história. Se a gente falar aqui, cada um de vocês vai escrever sobre o mesmo tema, cada um vai escrever um texto completamente diferente. Essa é a beleza da escrita, essa é a beleza de convidar outras pessoas para entenderem de si mesmas a partir do que elas conseguem tirar de dentro desse lugar tão profundo. Então, para mim, foi esse trajeto assim, de dizer, esse lado meu, jornalista, vai sempre existir, mas tem um outro lado que eu preciso deixar baixa a voz dessa crítica e dizer assim, escreva. E eu acho que aí a magia acontece quando o que você escreve encontra o outro. E aí você vê que a sua angústia, os seus dilemas, a sua forma de ver o mundo, por mais que seja única, reverbera no outro. Então, é muito forte, é muito inspirador mesmo e faz você querer mais. Mas quando você pede que eu tenha coragem, você faz esse pedido e joga para o outro também no livro, esse livro que é delicioso de ler, bem diferente do da Riane, né? São livros muito diferentes um do outro, mas que levam a gente para um contato com o de dentro impressionante, cada uma à sua maneira. Você pede coragem. E eu lembro quando eu te entrevistei que você falou, nossa, eu não acredito que eu sou escritora. Né? Parece que a gente chega lá quando publica um livro, é toda uma trajetória, e quando você pede coragem, qual é a travessia que você faz para chegar até você e ter essa coragem? Eu acho que, para mim, tem ficado muito claro que a travessia é concretizar alguma coisa. Para mim, era concretizar o livro. Eu gostei muito quando você falou que você já era escritora antes de ter o livro, e eu ouvi isso, assim, mas você já escrevia, mas eu precisava da materialidade, eu queria o livro. E aí, nesse sentido, tem um parênteses um pouco triste, que é meu irmão, a pessoa mais inteligente que eu já conheci, brilhante, morreu de repente. Ele podia ter escrito 30 livros, ele podia ter feito muito, não deu tempo. Então, eu fiquei com essa sombra muito forte em mim, que, assim, se eu morrer amanhã, eu quero, pelo menos, que tenha um registro de quem eu era naquele momento, do que eu pensava naquele momento. Então, isso me deu um senso de urgência muito grande, que eu queria a concretude, eu queria o papel. Eu acho que todo mundo que está aqui é apaixonado por livro. A gente gosta, a gente passa... desde a infância, a gente está ali perto dos livros, a gente cresce ouvindo, a gente para num dia para ouvir pessoas falando sobre livros. Então, quem gosta de ler, às vezes carrega dentro de si alguém que gosta de escrever também. E essa travessia, para mim, foi muito conectada com concretizar, porque eu não queria ficar sempre nesse desejo de um dia eu vou, um dia vai rolar. Eu precisava concretizar, eu precisava parar de ouvir essa voz de mas o que é que você tem para dizer? Será que alguém vai se interessar? Será que alguém vai ler? Eu falei, não me importa. Então, a certa altura do processo, eu falei assim, eu preciso terminar. O que vai acontecer depois, eu não sei. E aí, umas horas, eu me apegava e falava assim, se uma pessoa ler, eu vou ficar feliz. Se uma pessoa ler, eu vou ficar feliz. E eu falava isso para mim mesma, para dizer assim, está tudo certo. Porque uma coisa é escrever, outra coisa é publicar, outra coisa é o caminho que o livro tem, como ele chega nas pessoas. E o que me surpreendeu foi, eu gastei tanto tempo na sofrência do ai, que eu não me preparei para a parte maravilhosa, que é encontrar as pessoas. Né? As pessoas que leem, que pegam e param e leem você e falam de si. Para mim, o que eu fiz, né, de convidar as pessoas para escreverem também, eu passo vários exercícios no livro, foi essa tentativa de fazer essa comunicação. Assim, eu queria muito saber, do outro lado, como é que cada um desses textos estava batendo no outro. Então, eu falo, escreva, vem aqui, bora para junto. E é muito surpreendente até agora, porque as pessoas estão lendo e estão escrevendo, e é muito legal. Lindo mesmo. Que a gente tenha coragem, né, gente?
Eu quero fazer uma provocação, uma com o livro da outra. E o livro da Dani fala, né, para todas as mulheres que não têm coragem. E eu quero perguntar para a Riane se ela lembra desses momentos que ela ousou não ter coragem. Como é que foi? Como é que é? E como é que é esse processo, né, da gente construir a nossa coragem, não só para a escrita, mas para a vida. E você, que é uma mulher tão cheia de vida, como é que é isso, Riane, para você? Eu sou mesmo cheia de vida. Hoje um pouquinho capenga, né? Mas sou cheia de vida. Estava brisando aqui te ouvindo, que eu também gosto dessa coletividade da escrita. Eu acho que esses momentos que a gente não tem coragem, eles vão nos acompanhar para a vida inteira. Acho muito importante que a gente pense na coragem, no amor próprio, na autoestima e até mesmo na cura, como processos que são completamente não lineares, bagunçados, caóticos, estranhos, e de vez em quando você não vai saber o que fazer. Não tem manual. Não tem, e nem receita, e nem fórmula. Tem poesia, tem Dani, tem um monte de gente escrevendo para que a gente, né, sossegue um pouco o coração. Porque, assim, não dá para a gente viver através de uma meta, talvez. Então, assim, eu só vou fazer isso quando eu tiver esse nível de coragem. Eu só vou fazer isso quando eu olhar no espelho e eu dizer, não, eu me amo. Então, você não vai fazer nunca. E eu não estou dizendo que esses momentos eles não chegam, eles chegam, mas não perfeitos do jeito que a gente acha que vão chegar. Porque a vida, né, essa loucura bonita que é a vida, essa bagunça bonita, extraordinária que é a vida, pode ser que você esteja realizando um sonho absurdo da sua vida enquanto alguma outra parte está desmoronando. E geralmente é assim, né? Quem é 35 mais sabe que é sempre assim, mas geralmente não. O roteirista dá umas caprichadas. Não, e o roteirista, muitos roteiristas, né? Porque não é um só, dá para perceber que são muitos. Um entrando na frente do outro assim, sem entender o que está acontecendo. Então, é só para a gente. Acho que essa premissa, eu prefiro entender a partir dessa premissa, para que eu não crie estratégias totalmente fora de um mapeamento bagunçado. Porque eu também gosto de concretizar, eu também gosto de me mapear, eu também gosto da cartografia do sonho e eu gosto da cartografia da coragem. Mas não é a cartografia que a gente está acostumado, que é colocar uma bússola e acabou. A bússola da vida é assim, ó. Uma hora vira, você não entende o que é para fazer. Você não sabe o que é para fazer. Oi? Vai rodando, às vezes pula o pino para fora, você já não está mais entendendo nada. E eu gosto de pensar na coragem desse jeito. Me lembra até uma autora que eu amo de paixão. Ela não é traduzida no Brasil, mas eu publico muitas coisas. Eu traduzo, né, muitas autoras lá no Instagram, que se chama Ijeomo Mebinew, uma autora nigeriana que eu sou apaixonada, que ela fala assim: nós glorificamos a sobrevivência, mas nós não glorificamos o processo de sobrevivência. Então, nós glorificamos a coragem, mas nós não glorificamos o processo da coragem. Eu gosto da sua pergunta, como foi chegar? Porque eu gosto de falar da estrada. Eu não estou no final dela. Lancei um livro, pouco. E não digo que pouco, porque eu sou uma mulher negra lançando um livro, é muito, eu reconheço isso. E eu precisei ver outras mulheres negras lançando seus livros para ver que eu podia fazer isso. Mas entendendo que pouco diante de tudo que eu posso alcançar mesmo, com a minha coragem. Então, eu gosto de sonhar selvagem, eu gosto de sonhar absurdo, eu gosto de querer, eu gosto de desejar. Exu me ensina isso, eu sou uma mulher de axé. E eu, sendo uma mulher de axé, eu sou inesgotável no sonho. Eparrei mesmo, que eu sou filha dela. Eu sou inesgotável no sonho. Eu sou inesgotável no desejo, eu sou inesgotável na coragem, na querência. Mas, sendo uma mulher que tem essa trajetória que, embora seja inesgotável, é inconstante, eu também preciso estar disposta e pronta para os dias em que a coragem não vai me acometer. Naquele dia que você vai olhar no espelho e você vai falar, não gostei de nada, porque vai acontecer. Mesmo que no dia anterior você tenha olhado e falado, vejo uma rainha. Vai acontecer. A inconstância é inevitável. E sabendo que vai acontecer, hoje em dia eu já não floreio mais, né? As minhas leitoras falam assim, o que você faz nos dias que você está mal? Eu falo, eu vejo um desenho, faço um chocolate quente, brigadeiro. Às vezes bebo uma cerveja, um vinho, ai, pelo amor de Deus. Porque se todo o tempo eu estiver correndo atrás da cura, eu não estou vivendo. E a gente precisa entender também que não existe uma coragem definitiva, uma cura definitiva, esse lugar que você tanto almeja chegar, ele não existe. Existe o agora. Como que você está sustentando esse agora na tentativa? Porque eu acredito na escrita enquanto tentativa. Gosto muito de falar de coragem. Gosto muito. Vocês sabem, né? Os temas que eu converso muito na minha escrita, falo muito de coragem também.
Inclusive, acho que o nosso livro conversa muito, dança muito bem junto, entendendo que a coragem é essa tentativa diária, como diz a Padilha, né? A gente não está vivendo para que a gente não tropece, a gente está vivendo para tropeçar melhor. Então, hoje em dia, quando eu caio no chão, porque eu caio direto, eu erro muito. Eu erro muito. Às vezes, até por querer, isso que é foda, né? Você erra consciente, é pior ainda. Aí eu caio no chão e, ao invés de ficar numa agonia, eu preciso sair desse chão, eu deixo o chão, eu falo disso nesse livro, né? Eu deixo o chão preparado, eu coloco um copo de água, eu coloco um bilhete no chão escrito, eu já estive aqui e retornei para lembrar do que eu sou capaz. Eu coloco uma cantiga de orixá, pode ser, seja qual for o Deus que você acredita, seja qual for a forma que você expressa a sua espiritualidade, eu coloco flores, eu não adorno a dor, mas eu me preparo para o retorno. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar sem coragem. Pode durar um dia, pode durar um mês. Mas eu sei que ela volta. E eu acho que a escrita, a poética, a tentativa, o glorificar o processo de sobrevivência, não é a certeza, mas é saber que vai voltar. Eventualmente, na vida, você se sente corajoso de novo. Eventualmente, na vida, você se sente bonita de novo. Eventualmente, na vida, você se sente amada de novo. E o amor é um lugar tão difícil de acessar, tão difícil de entender. Mas, eventualmente, acontece. Mesmo para as pessoas que dizem, não vou mais sonhar, não quero mais nada, não vou mais amar. De repente, você conhece alguém, você se apaixona. De repente, você vem na Feira do Livro, você fala, quero lançar meu livro também. Do nada. Porque a vida é isso que vai insistir no seu peito. Você querendo ou não. Ela diz assim, no fundo, eu sempre fui essa que você vê agora. Eu quero ler tudo, mas não vou. Vocês vão ter que ter o livro dela, que isso aqui para mim, eu quero falar na sequência disso também. Essas palavras da Riane que abrem chaves. Dani, o que acende, o que sopra a mulher ventania em você? O que acontece nessa ventania da Dani? Nossa, muito lindo. Eu estou muito impactada pela sua fala, porque eu acho que isso do processo, a gente só vê hoje... Só um parêntese, é porque a gente só vê... Todos, Dani. Esse mundo só dando certo, né? Parece que todo mundo chega lá e fica lá. Mas até se você chega lá e fica lá, que vida sem emoção, né? Então, muito bonito. Vou carregar comigo o processo da coragem. Eu acho que tem uma ideia muito forte de que é possível imaginar tudo novo de novo. De novo, eu acho que a gente está vivendo nesse mundo Black Mirror. Hoje mesmo uma amiga estava falando, eu nem assisto Black Mirror, porque a realidade já está tão bizarra que eu não preciso assistir. E Mas você sabe que teve uma época, só fazendo eu falei assim, eu não consigo nem mais ler, uma época eu não conseguia mais ler ficção. Eu não conseguia ler ficção. Falei, o mundo está tão louco que eu não aguento mais histórias para encher minha cabeça. O mundo está me surpreendendo demais. E eu acho que a gente está vivendo nesse momento de um esgotamento, de crises múltiplas. E tudo já está aí assim. A gente está naturalizando os absurdos cada vez mais. Exemplo, bets. As bets existem há pouco tempo e sem as bets não existe mais futebol. Faz 2 minutos que aconteceu, então a gente se acostuma. A inteligência artificial, é isso mesmo, vai substituir a gente e tudo mais. Eu acho que a gente está vivendo num estado de cansaço tão grande que a gente está perdendo a capacidade de sonhar, de imaginar possibilidades diferentes. E eu acho que quando a gente para de imaginar, a gente já perdeu para quem quer dominar nosso pensamento, para quem quer colonizar nosso cérebro, para quem quer dizer que o mundo é assim, acabou-se. Então, eu acho que, para mim, fica muito forte esse desejo de acessar a nossa humanidade. Se nos querem robôs e máquinas, o que é que a gente vai fazer para imaginar mundos possíveis? Em todos os aspectos da vida. Isso é desde a internet até a forma como a gente existe como mulher no mundo. A gente não pode naturalizar tantos absurdos. Então, eu acho que o que me faz pensar nessa ventania é a gente tem a capacidade de sonhar, de imaginar, de tecer futuros possíveis e diferentes. Mas a gente tem que sair desse lugar de paralisia, desse lugar de aceitação. E a gente precisa se conectar com a gente, reconectar
com a nossa comunidade, com as trocas, com o momento que a gente para aqui, conversa e dizer assim, o que é que a gente sonha? O que é que a gente deseja? Como é que a gente quer que a sua filha exista no mundo? Que mundo a gente quer para ela? O que é que a gente espera? O que é que a gente pode fazer? Porque eu acho que está muito nas nossas mãos, sendo que eu acho que é um reflexo de pandemia também. A gente não elaborou coletivamente esse luto, então a gente virou só máquinas do fazer. Então, para mim, veio esse desejo, e eu acho que tudo começa na palavra, tudo começa na escrita. Então, eu acho que quando cada um para e escreve e sonha com possibilidades diferentes, de certa forma, a gente está se conectando a partir desse desejo tão íntimo para vislumbrar cenários menos distópicos e mais utópicos. É até cafona, parece, falar em utopia, porque é só distopia que a gente vive. Mas, assim, o que é que a gente pretende viver, o que é que a gente pretende deixar de legado, o que é que a gente quer plantar agora para ver germinar depois. Nessa tua ventania, pegando a ideia da Riane e desse nosso painel, nessa tua ventania, o que tem tirado você do sério nesse mundo atual? Você tem a Contente, né, fundou a Contente, que é uma ferramenta incrível, né, de conteúdo, pensando os nossos desafios. E acho que o teu livro também vem nesse sentido de pensar a mulher, né? E a gente vai falar disso também daqui a pouquinho, se der tempo. O que tem feito essa tua ventania acontecer para transformar, para trazer assunto, para trazer para a pauta, num momento em que eu falo muito isso, né? A gente está... É tanta informação, não sei vocês, que a gente se sente desinformado, né, com o volume imenso. O que te traz essa ventania para transformar, que você acha que é importante frisar? A ideia de que todo mundo merece saber o que está acontecendo, com contexto, com informação. A gente está na internet consumindo informação, e a mesma informação 1000 vezes por dia. Né? Não é que você está consumindo um monte de informação, você está vendo em looping a mulher homofóbica que foi presa e já está solta e foi homofóbica de novo. Então, assim, como é que a gente entende o que está acontecendo no mundo sem ser pela notícia imediata, mas com contexto? Então, o que a gente tem feito na Contente é muito tocar o dedo na ferida em várias coisas. Como é que a gente fala do absurdo das bets? Como é que a gente fala do absurdo que é as pessoas lucrarem em cima da desgraça alheia? Então, a gente está o tempo inteiro falando assim, ó, vem aqui, presta atenção, bora pensar. Porque, né, nem pensar a gente está conseguindo mais. E uma outra coisa que tem me revoltado é livros de colorir na lista de mais vendidos. Nada contra livros de colorir, tá tudo bem. Ontem mesmo eu estava colorindo com meu filho, mas, assim, dos 10 livros mais vendidos de não ficção, 8 são de colorir. E eu acho que isso diz muito dessas crises. A gente está tão cansado que, no final do dia, a gente só tem energia para relaxar colorindo. Mas, quando a gente lê, a gente sabe que a gente amplia a nossa cabeça, a gente entende o outro, a gente faz exercício de alteridade, a gente entende do mundo. Então, assim, isso tem me mobilizado. Mas, partindo dessa ideia de que a gente pode usar essa mesma internet, que nos deixa completamente insanos, para acessar conhecimento, para acessar outras realidades. Então, eu acho que é isso, assim, sair do automático e dizer, bora pensar, bora respirar e bora pensar que a gente pode se mobilizar para fazer diferença. Lindo. E aí, Riane diz, você pede por cura, mas o que você tem oferecido para o seu corpo se curar? Riane, a gente está falando um pouco aqui também dessa questão do mundo da inteligência artificial, e o teu livro, ele é uma experiência. Ele é uma experiência. Você lê e são palavras que transformam. Eu não sei nem traduzir isso e como essas palavras tuas me impactam, porque é aquele livro que você lê. Eu costumo dizer que são livros portais. Eles são um livro que parece que você está bebendo ele e ele está fazendo alguma coisa em você no teu físico. Ele mexe fisicamente. Tua palavra faz isso. Inteligência artificial nunca vai fazer isso. Como é que você está vivendo esses tempos que nós vivemos? Como é que isso te impacta? Também te atravessa a questão da inteligência artificial, que nunca vai fazer uma palavra como a tua, mas ela vai fazer tudo para emular isso. Ah, vai. Como é que você vê isso? E como é que isso também te atravessa, ou te adoece, ou te faz buscar mais cura? Como é que você vê isso? Eu pensei em duas coisas. A primeira, um meme que eu vi esses dias. Obviamente, a gente está falando de rede social. Eu trabalho com rede social, então também, né, estou na rede social bastante, que falava assim, por que você não se posicionou sobre esse assunto? Aí a pessoa respondia, porque eu estava estendendo roupa. E aí,
O meu perfil nas redes é um pouco isso. Ao mesmo tempo, amo content, inclusive. Ao mesmo tempo, eu publico, eu falo sobre as coisas e tal. Mas eu acho também que há um pedido ali nessa, talvez até nessa internet que a gente tinha falado sobre receita, fórmula, todo mundo feliz, todo mundo é positivo, todo mundo... eu acho que há um lugar também para que a gente tenha uma... Obrigada, nossa, salvou muito a minha vida. Para que a gente tenha... Ai, gente, hoje está difícil, mas está fácil. Eu estou tão feliz de estar aqui. Mas Menina, vamos que vamos. Se isso é tão difícil... Nossa, gente. Complicado, porra. Isso é muito difícil, meu Deus do céu. Eu acho que tem essa internet, pelo menos eu vejo a minha rede social, como um lugar de descanso. Um lugar de devolver a humanidade. Um lugar de você falar, ai, peraí, eu posso sentir um pouco que está bagunçado, mas deixa eu ver o que eu posso fazer. Porque eu não estou postando sempre textos... quem conhece mais a fundo o meu trabalho, você conhece bastante, não são textos dizendo que tudo vai dar certo. São textos de caminho. Dá para fazer, talvez não dê. Porque tem um poema no livro novo que eu falo, né? Para as coisas que... Vamos lá. Para as coisas que a gente não consegue curar, eu desejo a bênção do esquecimento. Eu sei que nem tudo dá certo, eu sei que não dá para curar tudo, eu já sei disso. Então, eu tento passar na minha escrita esse lugar em que você, e na rede social também, esse lugar em que você vai se humanizar de novo. Você não vai ficar um lugar, não é porque você não vai se perder, mas um lugar para minimamente você descansar, você se acolher, enfim, de alguma forma, pensando que a rede social é esse... E para você ela serve como isso, um lugar de descanso, porque talvez seja ali que você coloca a tua palavra. Sim, mas como também é o meu lugar de trabalho, aí não fica num lugar tão de descanso, né? Eu acho que, hoje em dia, eu tenho um filtro muito bom de pessoas que eu sigo. Claro que, né, tem o algoritmo lá e ele é o meu próprio algoritmo, né? Mas ele me sabota. Enfim. E aí tem o algoritmo, tem todas as questões, mas eu tento ver a rede social dessa forma, assim, de um jeito que eu não vou ficar tão, embora seja difícil, mas tão frenética nessa rede. E eu tento seguir pessoas que minimamente vão me devolver para mim, mesmo que seja só um pouquinho. Isso não quer dizer que eu fuja da informação. Isso quer dizer que eu acredito em novas maneiras de dar a informação e digerir a informação e de repassar a informação. Então, fiquei pensando nisso. Me volta a pergunta de novo, que eu me perdi. Tinha pergunta, da IA e de exato, tudo, né? Desse momento Lembrei. tão frenético, né? Que eu não sei, eu me sinto exaurida de verdade. Sim. Assim. Às vezes a gente acha, vou ficar 10 minutinhos. Mesmo que você fique só 10, o que eu duvido muito, porque geralmente a gente fica 30 minutos, 1 hora, a gente acaba ficando cheia de coisa, né? E aí, sobre a inteligência artificial, eu era uma pessoa totalmente contra o ChatGPT até uns 3 meses atrás, tá, gente? Não gosto, falei, não quero saber, que se exploda. Só que teve um dia que eu precisei organizar um documento e ele me ajudou muito. Eu falei, quem sabe se eu der um bom comando, a gente pode ser amigo, né? Vamos ver. E aí, o que eu fiz? Eu olhei para o meu amigo, o João, falei assim, amigo, vamos pedir para ele escrever um poema de Riane Leão. Falei, vou ter que pedir para ele escrever um poema meu, quero ver qual é a dele. Gente, eu sou assim, tá ali para mim, vou ver. Aí fui lá, Petra já falou que ele é incapaz, tá? Já está dado que ele não pode. Coloquei assim, faça um poema de Riane Leão. Fez um horroroso, falei, isso não é um poema. Eu respondi, isso não é um poema de Riane Leão, isso é um poema horroroso. Nem posso ser tão não gentil com o ChatGPT, porque, como dizem por aí, se tiver a revolução das máquinas, ele precisa ser meu amigo. E aí eu coloquei, faça um poema, pesquisa a história de Riane Leão, que sou eu, tá, gente? Para quem não me conhece, eu me joguei no ChatGPT. E falei, pesquisa a história de Riane Leão a partir do livro tal, e faça um poema. Ficou horrível. Eu falei, ele não vai conseguir fazer mesmo. Ufa. Não que eu achasse que podia ser, mas fiquei assustada, né? As pessoas falaram, o jeito que o chat chegou, né? Como as pessoas falavam do ChatGPT quando ele chegou, ele pode fazer tudo. E eu, tudo? Duvido. Não pode. Não tem como. Então, não dá para você atingir... Inclusive, essa troca que a gente tem aqui, né? Essa troca, essa poética no IA, não tem como. Você pode fazer 1 milhão de coisas. Eu até estava conversando com a minha amiga que veio comigo esses dias sobre isso. Mas tem essa... Justamente o que eu falei no início, né? Essa humanidade, esse descanso, esse se devolver para você, que ele é único da poesia, não tem o que fazer. Tem vezes, gente, que a gente vai buscar poesia na internet. Eu sou uma pessoa que publica poesia na internet, eu recomendo. Mas tem vezes que eu não recomendo. Tem vezes que eu acho que você tem que... Por enquanto está difícil, né, aqui em São Paulo, mas tem vezes que eu acho que você tem que ver o pôr do sol. Você tem que ir perto do mar.
você tem que ler um bom livro. Eu acho que, no ano passado, a mãe de um amigo meu, muito querido, faleceu. E era um tempo que estava um pôr do sol bonito. Eu falei, vamos assistir o pôr do sol lá no Museu de Arte Moderna. Tem um terração em cima, é um pôr do sol muito bonito. Fomos. Eu não estava bem também na época, por outros motivos, claro, nem se equipara. A gente sentou um do lado do outro e a gente ficou assistindo o pôr do sol em silêncio, voltou para casa em silêncio, e foi isso. Quando eu cheguei em casa, eu fiquei pensando, né? A gente pede tanto, principalmente quem escreve, né? Quero ter inspiração. Claro que a gente não escreve só com inspiração, mas eu quero ter inspiração. Só que a gente não vai até a inspiração, né? A gente quer que a poesia chegue no nosso colo gratuitamente. E não é assim que funciona. Para a poética chegar na sua vida, você vai ter que apostar a viver. E a IA não faz isso. A IA não aposta a viver por você. Você vai ter que apostar suas fichas em você, você vai ter que se olhar no espelho, você vai ter que ver o pôr do sol, você vai ter que colocar o seu pé. Sabe quando você chega na praia, que você coloca só o pezinho assim perto do mar, você já está feliz aí. Você sabe que você vai ser muito mais feliz. Mas só a beirolinha do pé, assim, que você fala, ufa. Então, essas poéticas que a natureza entrega, essas poéticas oceânicas que a natureza entrega, essas poéticas de ver o sorriso da filha de vocês, do filho de vocês, essa poética de fazer uma comida para os meus amigos lá em casa e ver todo mundo sorrindo, porque eu amo cozinhar, esse cheiro de bolo no forno, porque eu fiz uma sobremesa, isso não tem na internet e nem no chat GPT. Então, essas poéticas de humanidade, essa busca, né, quero terminar falando isso de acordo com esse dia que eu fui lá ver o pôr do sol, que, de vez em quando, na verdade, quase sempre, a poesia não vem até a gente. É a gente que vai ter que fazer o caminho até ela. Deixa a IA lavar os pratos e pagar a conta e deixa você fazer poesia. Seria maravilhoso. Ó, quem aí trabalha com IA, por favor, vamos estar providenciando. É isso, assim, não está ajudando a gente a trabalhar mais, a fazer mais, e a gente precisa contemplar mais. Então, a revolta das máquinas já começou e elas estão querendo pegar o que a gente tem de mais precioso. Totalmente, concordo totalmente. Maravilhosas. Aí eu vou jogar uma para você, Dani, que eu acho que é muito a essência, né, do teu livro, com uma poesia da Riane, tá? Então a gente vai entrar um pouco no tema teu com ela. E ela fala assim: não carregar culpa por ser grande demais. Quem quiser, que aprenda a ventar também. A gente poderia passar assim 5 horas aqui só lendo a Riane, eu seria feliz e estaria assim vivendo essa vida que ela está falando. E você traz muito no livro, né, Dani, a questão da impostora. A gente já ouviu falar bastante desse tema. Por que é importante continuar falando desse tema? E aí, pegando Riane aqui, como ajudar o outro a aprender a ventar também? Talvez esse livro você pegar na mão do outro, né, para ajudar o outro ou a outra a ventar também. Eu posso imaginar que aqui, se não aqui nessa plateia, aqui nessa feira, deve ter alguém com muita vontade de escrever um livro. Alguém que pensa assim, nossa, um dia eu quero estar num palco falando o que eu escrevi. Alguém que está olhando e falando assim, meu Deus, mas tem tanto livro, eu vou colocar o que aí nesse meio? Mas deve ter alguém passeando por aí, muito ansiosa por um lado, às vezes angustiada por outro, pensando, mas não vai dar tempo, eu não consigo, eu preciso pagar os meus boletos, então não vou conseguir agora, mas com aquele comichão dentro. Estou vendo até um sorrisinho ali já. É um comichão dentro dizendo assim, eu quero um dia estar nesse lugar. E isso é uma constante não só nesse universo, mas em diversos outros universos. Quantas vezes a gente deseja muito fortemente fazer uma mudança de vida e a gente pensa, ai, mas não vou. Me candidatar àquela vaga de emprego não é para mim. Eu não fiz após o mestrado não sei onde. Não é para mim, eu não vou, eu não tenho capacidade. O que eu consegui até agora foi porque eu dei sorte. Também imagino que aqui ou aí tenham mulheres circulando, principalmente, pensando, não é que o que eu fiz tem algum mérito. Não, eu sou até esforçada, mas eu passo despercebida. A gente tem essa mania muito forte de duvidar da gente, de duvidar da nossa capacidade. Eu acho que é também por isso que
ouvir Riane falando faz a gente assim, dizer assim, meu Deus, dá para ser desse tamanho? Dá para conseguir sentir isso de uma forma tão grande nas entranhas que passa, assim, sabe? Tipo, eu me sinto outra já, só de ouvir aqui de perto. Ela é alquímica. Mas aí tem um mundo inteiro falando assim, você não está pronta, não. Não, quem é você? E ainda tem as redes sociais para dizer, não, mas, já tem fulano, uma está nas Maldivas, outra está dando uma palestra ali para 1000 pessoas. Não é para você. No nosso imaginário, a gente cresce com a ideia, né? A gente passa a vida com a ideia de que quem chega lá, geralmente são outros corpos. São homens brancos, são homens heterossexuais, são homens do Sudeste. Então, se você é uma mulher, se você é uma mulher lésbica, se você é uma mulher nordestina, se você não faz parte desse combo, você já não está se autorizando a acessar esses espaços. Porque, assim, a gente muda e a gente consegue almejar e sonhar quando a gente se vê nas possibilidades. Por isso que é tão importante a gente ver corpos parecidos com os nossos alcançando o que quiser. Então, a questão da impostora, quanto mais eu estudo, mais eu percebo que não é um lugar de uma baixa autoestima. Não é porque, ai, nossa, eu tenho uma baixa autoestima. É uma estrutura inteira de sociedade te dizendo não. E te dizendo esse não, às vezes, de uma forma muito disfarçada. Te dizendo não, meio que... Não, mas não é possível que você não tenha espaço, porque olha como as mulheres avançaram nos últimos tempos. Aí vem um novo momento de mundo e a gente vai perdendo direitos que foram conquistados há pouquíssimo tempo. Então, assim, a gente está o tempo inteiro precisando confirmar o que, a muitas duras penas, a gente conseguiu conquistar. Então, é um trabalho muito cansativo, mas também, ao mesmo tempo, inevitável. E, às vezes, eu acho que a gente tem que pegar uma raiva também, sabe? Dizer assim, eu vou pela raiva, porque estão dizendo que eu não posso, mas eu vou. E eu vou sente muita raiva? Eu sou ariana, né? É complicado. Você tem uma filha ariana? Tenho. Então, a Ariana tem uma fúria dentro que eu acho que ajuda a conquistar muitas coisas, mas, ao mesmo tempo, para quem convive, o povo sempre tem críticas, mas depois gosta. Mas, assim, às vezes é pela raiva você dizer, então tem o mundo inteiro me dizendo, ou explicitamente ou de forma sutil, que eu não posso, eu quero ver o que é que acontece se eu for. Então, eu acho que quando a gente tem que começar a pensar também que quando a gente não está fazendo só por nós. A gente está fazendo por outras pessoas também. Porque eu acho que quando uma de nós tem coragem, o negócio vai entranhando, vai disseminando, vai dizendo assim, eu posso também. E aí eu acho que é a nossa forma de resistir, de dizer assim, beleza, o mundo continua sendo um lugar muito difícil para mulheres, mas a gente está aqui. O mundo continua sendo... Por muito tempo, mulheres não publicavam, mulheres escreviam como anônimos, mulheres estavam ali. E hoje em dia ainda é difícil. Tipo, a gente vê um espaço muito maior, mas ainda assim tem muito a conquistar. Então, para essas mulheres ou esses homens que estiverem aqui ou aí pensando, um dia eu quero, eu desejo que você consiga, que você faça, que você concretize, para experimentar o que é que acontece depois que você passa por esse processo. E eu tenho certeza que, quando você fizer isso, você vai chegar num lugar que vai te abastecer e te nutrir muito, mas você vai chegar num lugar também de disseminar essa coragem para outras pessoas, e a gente está precisando. A gente está precisando de gente que se incentiva, se coloca para frente, porque o mundo já nos coloca num lugar muito difícil, então tem que ir. Tem uma parte aqui do teu livro, né, que você entrevista algumas pessoas, né, Dani? Aí você fala assim, da cobrança. Essa cobrança que vem desde a infância, como me contou a jornalista Isis Virgílio, e ela diz, né, para Dani, eu me lembro do período escolar, quando era menosprezada pela minha aparência, pelo fato de ser negra, ouvimos coisas que não deveríamos ouvir. Essas coisas nos fazem minguar, você vai sucumbindo e se sabotando. É um auto-boicote muito profundo. Por aí vai, né, que tem alguns relatos também no livro. E aí, daqui a pouco eu vou começar a fazer as perguntas que estão vindo de vocês também, mas eu não posso deixar de perguntar para a Riane se, nesse sentido, a raiva
te impulsiona, né, Dani? A Riane já falou mais de uma vez a história da descoberta do amor, que é dificílima, e ela rasga, e ela dói demais também. E a minha pergunta, Riane, para você, assim, o que é essa descoberta do amor para você? Quão importante é? Quão ela influencia na tua escrita, na tua vida, e essa dinâmica, né, de dor, prazer e poder. Aliás, dinâmica essa é isso mesmo, é dor, prazer, potência e dor de novo. Como é que é isso para você? E como você vê que é um caminho que, se de um lado a raiva ela precisa impulsionar a gente, mas essa busca pelo amor, ela precisa acontecer, né? Eu gosto de honrar o meu sentir. Então, se eu estou com raiva, eu estou com raiva. Se eu quero me vingar, vou me vingar na palavra. Se eu estou me sentindo surpresa, vou escrever sobre estar surpresa. Se é agonia, mas o amor, ele é fundamental. Aí tem é bem pequenininho, né? Falei um pouquinho disso no início, um poema pequenininho do meu livro, que eu falei agora umas 2 respostas atrás. Eu digo assim: eu não serei uma mulher que diz não ao amor, eu não serei uma mulher fadada à tristeza, eu não serei uma mulher definida pelos meus traumas, não vou negar os bons caminhos, eu desafio a dor, reinvento as sinas, o feitiço é minha marca de nascença, eu sou a contramão do mundo. Ouvindo a Dani, agora pensando na sua pergunta, fiquei pensando nessa minha trajetória, que eu não romantizo, foi dificílima. Eu falo que foi de caos e flores, mas bem mais caos que 3 flores sem caos. Assim, pouquíssimas flores no caminho, mas um caminho que valeu muito a pena, né? Por isso que eu não falo que eu romantizo, eu só conto como um caminho que valeu a pena. Mas um caminho de não constante. Inclusive, não... Minha mãe odeia que eu falo isso. Da minha família. Por quê? Quando você vem de uma família que não tem dinheiro e você vai lá e fala, você é escritora, minha mãe quase desmaiou, né? Falou, ué. Ela falava que toda vez que eu ia para Cuiabá, eu inventava uma história nova. Falou, não, já ela desiste dessa dela. Eu falei, não, essa eu não vou desistir, porque essa eu já tinha comigo há muito tempo. Então, quando você vem de uma família que não tem grana e você quer usar a arte, é difícil. Eu falo isso principalmente hoje, quando eu vou em escola. Eu trabalho muito com adolescente, né? Com a poesia, e levando essa poesia para os adolescentes, que é a poesia da identificação. A poesia que você se vê, então você também pode ser. Aí é um outro caminho. E eu falo isso, gente. Se vocês esperam que vocês vão ter apoio em casa, talvez, muito raramente. Ao mesmo tempo, lá na minha família, quando eu falei que era lésbica, ninguém ligou para nada. Incrível, vamos conhecer as namoradas da Riane. Tudo é contraditório. Então, é uma outra camada, mas só dizendo que cada família tem o seu processo, o seu caminho, sua encruzilhada. E aí, dentro disso, quando eu vou, né, falar com eles, eu falo isso, porque às vezes a gente fala assim, não, eu vou escrever um livro sim. Concordo muito com você, a gente tem uma fala muito parecida nesse sentido de, com certeza, tem gente aqui que escreve, vai sair daqui com mais vontade de escrever ainda. A gente fica, mas... Esses dias eu fiz uma mesa, aí a autora falou assim, eu escrevi poemas eróticos e minha avó vai ler. Eu falei, aí, meu amor, sinto muito. Paciência. O seu compromisso com a sua escrita, ele é mais importante do que o seu medo da exposição. Ele é mais importante do que a sua mãe vai dizer. Ele é mais importante do que o seu ex-namorado abusivo vai pensar sobre o poema que você escreveu para ele. Eu não estou nem aí. Coragem. Sinceramente, eu não estou nem aí. Porque o meu compromisso com a escrita foi o que me trouxe viva até aqui. E ele é o compromisso mais importante, foi o que me nutriu, não só com a minha escrita, com a escrita das mulheres que têm essa intenção coletiva com a escrita. Esses saraus que eu disse para vocês que eu fui, essas mulheres que conversaram comigo, que nem eu converso com vocês, porque eu gosto de olhando a cara de vocês, gosto de olhar no olho. Eu sou uma escritora que gosta de olhar no olho. Hoje um pouquinho mais distante, porque eu estou gripada, mas eu estou aqui, ó, atenta. Então, essa coragem, esse lugar, ele também é uma construção... mesmo que seja coletiva depois, ele é uma construção solitária. E aí, esse processo dessa construção de muitos nãos, trabalhei com diversas coisas antes de chegar na literatura, ótimo. Vivo de literatura há pouquíssimo tempo, mas vivo de literatura, sim. Trabalho com Instagram também. Não é vivo dos meus livros, eu vivo de várias coisas, vários eventos que eu faço, eu dou oficinas de literatura. Eu preciso de outras pessoas se erguendo e contando suas histórias. A minha força motriz é essa.
É quando alguém vem e fala, lancei meu livro porque eu fiz sua oficina. Ou, estou escrevendo todos os dias depois que li seu livro. Ou, saí de um relacionamento abusivo depois que li o seu livro, porque isso também é escrever, não existe poética maior do que sair da dor. Então, às vezes, você já está até escrevendo poesia, ou seja qual for a sua forma de expressão, e você nem percebeu. Porque a gente já está escrevendo, né, esse corpo que se movimenta, essa forma de falar. Eu sou uma mulher que sou filha de Iansã. Eu só soube disso muito mais tarde, há 13 anos atrás, 14. Só que Iansã já me conhecia há muito tempo. Então, eu sempre fui ousada. Eu fui uma criança solitária, sofri racismo e fui ousada. Eu fui uma adolescente solitária, sofri racismo e fui ousada. Eu sou ousada diante do mundo porque o mundo não vai ganhar. Tem dia que o mundo ganha um pouquinho, e aí eu falo assim, tá, hoje... Aí eu vou ver desenho e tomar um vinho, que nem eu falei. Tem dia que não dá mesmo, é muita coisa, que nem a gente falou no início. A gente está sobrecarregado, tem muita coisa acontecendo, eu sou, né, enfim, muitas em uma. E carrego também comigo essa multidão ancestral que eu te falei do meu peito, elas também têm sede. Então, eu também preciso me alimentar para alimentar a minha ancestralidade. E aí, está fazendo sentido? Já fui, voltei, tá? Então, tá bom, que eu vou igual o vento mesmo. Eu vou fazendo assim, igual um redemoinho, mas já estou terminando. Só para vocês entenderem mesmo que esses nãos, né, eles vão ser constantes. Porque senão a gente fica assim... Esses dias eu dei uma aula e a minha aluna falou assim, eu criei meu Instagram faz um mês, ninguém me leu, vou desistir. Eu falei, meia-noite eu te conto um segredo, né, meu amor? Porque não é possível. Já vai desistir? Esse compromisso que você cria... Não falei assim, né, gente? Mas eu quis falar. Eu falei, você já vai desistir. Eu sou professora, obviamente, eu sou gentil na palavra, é outro rolê. Mas eu fiquei pensando assim, um mês? Eu escrevo há 17 anos na internet. Mulheres negras que lançam seus livros depois de 60 anos escrevendo, nem na internet, na oralidade. Então, assim, há muitas histórias para que a gente se espelhe, mas hoje eu quero deixar uma provocação para que vocês se espelhem em vocês também. Porque quem é Riane Leão? Eu vou honrar o meu nome e o meu sobrenome, mas quem vai honrar o nome e o sobrenome de vocês são vocês. Mesmo que seja através do livro da Dani, através do meu livro, que você escreveu um livro, que você chegou em casa depois dessa mesa, porque eu sei que uma mulher negra não passa de raspão, ninguém vai sair a mesma pessoa daqui. Eu já sei disso. E se você não vai sair a mesma pessoa daqui, pense o que você vai fazer com isso. Com essa coragem que a Dani fala, de uma forma tão bonita, né? Eu gosto de ver a forma que as pessoas falam, eu adoro ouvir, adoro ver a Petra falando também. Essa escuta, se você vai... mas como que eu vou chegar no sarau já lendo o meu texto? Vai ouvir um pouquinho. Passar uma noite ouvindo poema, passar uma noite ouvindo as pessoas se contando, já ajuda. Ou vem na feira, vê uma mesa. Tem gente que deve estar aqui de surpresa, passou, sentou e, de repente, está... Meu Deus, eu não acredito em acaso, né? Eu sou macumbeira. Então, para vocês entenderem que essa coragem, ela perpassa por todos esses caminhos. Hoje a minha conversa está meio Exu mesmo, meio encruzilhada. Mas para vocês entenderem que a coragem, ela perpassa por todos esses caminhos, mas, no fim do dia, quem honra o seu nome e o seu sobrenome é você. Então, naqueles dias que eu chegava horrível da faculdade, sofrendo um racismo horroroso na faculdade, que eu chegava em casa e eu escrevia na madrugada porque eu era jovem, hoje em dia eu escrevo no horário comercial. E aí, um pouco à noite. E aí, eu escrevia na madrugada inteira, passava a madrugada inteira escrevendo, é porque isso era a minha insistência em mim. Ninguém me ligava, ninguém falava assim, continue escrevendo. Não. Quem falava eram os livros que eu lia. Iansã, talvez. Iansã, com certeza, né? Iansã grudada aqui na minha cabeça já. E as mulheres que eu lia. Eu nem frequentava sarau e slam, batalha de poesia nessa época, mas alguma coisa me dizia que eu não podia parar. E se alguma coisa diz que você não pode parar, então você tem sim que priorizar o seu descanso, você tem sim que pensar formas de você ir atrás da poética, você tem sim que viver. Eu tatuei, né? Petra falou, Riane é cheia de vida. Eu fiz uma tatuagem que eu li um poema da Igeoma que ela fala, sou muito cheia de vida para ser meio amada. E aí eu tatuei, cheia de vida, para eu lembrar. Tá brincando. Eu achei que você sabia. Não, amiga, não sei. Eu achei que você sabia. Não. Tatuei agora, minha última tatuagem que eu fiz. E aí eu tatuei cheia de vida, tudo. Você já me conhece profundamente. Tatuei cheia de vida para não esquecer o que me motiva a me encher de vida. A gente esquece de responder isso por conta dessa hiperprodutividade, esse caos que a gente está vivendo. Mas o que te enche de vida de fato, que faz você falar, nossa, estou viva? Pode ser uma coisa pequenininha ou uma grande, que, na verdade, é pequenininha também. Então, essa coragem ela é construída quando eu falo isso, né? Eu não vou dizer não ao amor, que eu acho que tudo que eu estou falando também fala sobre amor, eu até fugi um pouco, é porque eu não vou parar de me relacionar, eu vou agora falando de amor fraterno, né? Como dizem por aí, amor romântico, mas eu tenho pavor desse termo.
eu não vou me deixar de me relacionar porque eu fui machucada. Assim como eu não deixei de lançar um livro porque as pessoas disseram que eu não ia ser bom. Sabe o que eu fiz? Vou terminar minha fala assim. Quando as pessoas na faculdade diziam assim, você não vai ser uma escritora, elas me ligavam, né, rindo do que eu escrevia, só que eu estava muito adoecida. Quando a gente está adoecida, a gente não consegue pensar em coisas simples. Eu não conseguia pensar em desligar o telefone. Eu não estava sabendo o que estava acontecendo, né? O seu corpo ele não responde. Sabe o que eu fiz? Continuei escrevendo. Passou um tempo, a Planeta me chamou para publicar. Escrevi um poema de vingança, porque eu não sou obrigada, amor. E eu sou uma grande escritora. E eu amo a minha produção. Quando eu digo grande escritora, é porque eu quero que as pessoas se vejam grandes. Então, eu escrevi vingança no poema, tá? No poema. Senão as pessoas falam que eu estou fazendo, né? Enfim. Escrevi um poema de vingança. E nada maior que a vingança, nada mais vingativo, na verdade, eu acho, do que seguir, né? Nada mais vingativo do que estar aqui com uma gripe danada, contando a minha história mesmo assim, ouvindo histórias também. Então, acho que a coragem ela é essa dosagem totalmente desequilibrada de honrar o nosso próprio nome. A coisa mais linda, fala muito, que a gente adora. A coisa mais linda, eu sempre martelo muito isso, até trabalhando isso, né, há 20 anos, mais de 20 anos, como jornalista, e eu viro e mexo ouço essa máxima, assim, acho que tem muitos professores e professoras aqui na plateia também, que eu percebi pelas perguntas, que inteligência é saber fazer pergunta, né? Eu sempre me guio por isso. E aí, quando eu pego as perguntas que vêm da plateia, nesse nível, nessa profundidade, é assim, vencemos com esse painel. E eu quero tentar fazer as perguntas que me chegam aqui, controlando aqui o tempo, e as 3 têm muito a ver com a amarração do que vocês vêm trazendo aqui. Eu vou começar com essa do professor Wellington, e ele fala assim, é muito bonito e importante pensar no que move adiante, gera vida e coragem. Muito importante ler e escrever as histórias, sua própria história, mas quem pode estar aqui, às 5 horas da tarde, de uma terça-feira, ouvindo essa joia dessas palavras? O que fazer com 90% da população brasileira trabalhadora, racializada, que não pode ler um livro ou se enxergar, porque é explorado todos os dias e precisa trabalhar muito para comer e para viver? Não tem gente melhor para endereçar essas palavras do professor Wellington do que para vocês duas. Eu tenho aquela pesquisa recente, né, do Retratos da Leitura no Brasil, que a gente perdeu quase 7 milhões de leitores nos últimos anos. E esses números eles me desesperam, porque é muita gente. E a gente circula em ambientes que são muito privilegiados. A gente está aqui às 5 da tarde, numa terça-feira. A gente vai numa flip, que parece que é onde está tudo acontecendo, sendo que assim, tem o quê? 500 pessoas ali, mas são as pessoas da hegemonia desse mercado. Por isso que a coisa do livro de colorir me perturba tanto, porque a gente está... É uma brincadeira, mas é assim, a gente está tão precarizado, a gente está vivendo no capitalismo tardio, em que as pessoas estão sendo exploradas tão absurdamente, que como é que vai sobrar tempo? Não vai. Então, a gente precisa resgatar esse lugar da leitura como um lugar de formação de uma sociedade. Compromisso obrigatório. Um compromisso, ainda mais diante da ascensão da tecnologia tão forte. E aí eu acho que a gente tem que partir para um lugar que é política pública. É assim, não Mas é... Veja, Não já tem um ambiente como esse, me ocorre isso agora, já tem um ambiente como esse, lindíssimo, gratuito, já é um avanço... Exato. Absurdo, né, para o que é o Brasil. Mas Exato. Ainda assim, porque e tem uma coisa, a gente está em São Paulo e Rio concentram muita coisa, e é um privilégio estar aqui tendo essa conversa nesse nível de profundidade, mas pessoas que estão em outras praças vão ter menos acesso. Então, assim, eu acho que a gente devia conseguir olhar para essa perda de espaço da leitura e para esse lugar de difícil acesso, em relação também a preço de livro, né? Tem toda a história, tipo, quem é que pode comprar o livro? A gente precisa fazer um movimento coletivo para conseguir resgatar esses leitores e conquistar novos leitores. Eu acho que tem toda a coisa, né? Quando você tem criança, você está ali lendo desde pequeno, de novo, privilégio, de novo, acesso, possibilidade. Mas eu acho que parece tudo um grande projeto de poder da distopia,
que é assim, bora colocar todo mundo para trabalhar sem parar, sem tempo de nenhuma contemplação. Quando a pessoa escolhe ler, muitas vezes vai para essa lista de mais vendidos em que o que tem é assim, como se tornar um milionário, como salvar, é tudo útil, né? Sendo que a literatura não é sobre utilidade, é exatamente você conseguir, por meio da história, da poesia, do meio que é de não ficção, de tudo que tem aqui, você conseguir acessar outras partes dentro de você que você só consegue por meio de um livro. Então, quem sabe disso, se apaixonou, vê a urgência que é conseguir fazer com que isso seja disseminado para mais gente. Mas eu queria muito uma resposta mais assertiva, mas eu acho que é isso, assim, até ver o tamanho dessa feira, como ela cresce de um ano para o outro e mobiliza um monte de gente e já está no calendário da cidade. Como é isso ir crescendo e, de repente, isso é itinerante, no Brasil inteiro, e não só num lugar central de São Paulo, mas num lugar periférico. Enfim, acho que tem muitas possibilidades, mas é isso. A gente precisa, de novo, sair só do lugar de... É isso, livros de colorir mais vendidos. O que é que os dados estão dizendo para a gente e como é que a gente faz esse resgate? Eu concordo muito com a Dani, vou ser breve na minha resposta. Acho que tudo que ela falou me contempla muito, mas eu acho que a gente tem que estar na escola. E eu estou na escola. Então, não estou falando que eu estou fazendo a revolução sozinha, não, porque eu preciso de todo mundo. Inclusive, as pessoas falam, estamos fazendo revolução sem capital. Não, eu quero capital para fazer revolução. Porque, se a gente tivesse capital, faríamos revoluções muito maiores. Óbvio, dentro de coletivos, organizações e tudo mais. Eu falo da escola porque é o lugar mais precioso, não tem como. E eu faço muito trabalho em escola mesmo, né? Em outubro eu vou fazer interior do interior do interior do interior, que é o que eu mais amo. Rani? Para qual idade? Geralmente 12 a 16, 10 a 16, por aí. Geralmente é esse público, primeiro, segundo, terceiro ano, oitava série, nona série, enfim. E aí, em outubro, eu vou fazer as bibliotecas, né? O CISEB, ele tem um projeto muito legal, que ele leva a gente para o interior do interior do interior do interior. E aí a gente faz 2 escolas por dia, em lugares, gente, sinceramente, que não iríamos. Não iríamos. Não porque não queremos ir, mas porque não pensaríamos em ir. E eu acho importante admitir também. Então, acho que, para além, né, da gente... A gente tem que pensar em todas essas possibilidades, obviamente, políticas e tudo mais, mas a gente precisa estar na escola. E a escola é essa força motriz, né? Tem 2 exemplos que eu vou citar rápido, que eu estou vendo o tempo também. Esse ano, eu fui convidada para ser a patronesse da Academia de Letras de uma escola periférica aqui de São Paulo, melhor dia da minha vida. Famosa entre os adolescentes periféricos. O que mais que eu quero? Eu fiz um vídeo que eu postei no Instagram. Eu sei que eles estão lá também, e eles comentaram, falando, gente, eu não quero. Tudo bem se eu passar aqui e alguém falar, conheço Riane Leão, legal, mas eu cheguei lá na escola e os adolescentes negros me conheciam. Eles choravam quando me viam. E eu sei o quanto isso é forte, porque isso muda tudo. Por isso que eu não acredito quando as pessoas dizem que não há mudança estrutural. Ah, sim, isso é uma mudança estrutural. Muda a forma que a pessoa se vê, muda a forma que ela se relaciona no mundo. Talvez dali saiam diversos artistas, tenho certeza. E eles foram, inclusive, no meu lançamento, a professora levou. E talvez dali mude também a forma que eles vão encarar o mundo. Dia muito emocionante, maravilhoso, perfeito. Coloquei lá a aluna que me escolheu para ser amiga literária dela, embora eu fosse a patronesse da academia inteira, falou que foi uma das primeiras vezes que ela leu um livro e ela se viu. E ela falava assim, mas não é só que eu me vi, é que você parece comigo de rosto. Poxa, eu cresci até meus 20 e poucos anos sem conhecer nenhuma autora negra, nenhuma. Seja de pele mais clara, pele mais retinta, nenhuma. Então, aí no ano passado eu fiz um evento para 1.000 adolescentes. 1.000 adolescentes. Eu cheguei achando que era uma sala de aula, eram 1.000 adolescentes. Em silêncio total, porque a identificação é tudo. Quem trabalha que é professor de adolescente sabe o que eu estou falando, né? 1.000 adolescentes em silêncio. Ainda mais em época de internet e tudo mais. E aí, eles leram os meus livros também nas escolas de Quebrada de Ribeirão Preto. E, a partir dos meus livros, eles produziam a própria arte, que foi organizado também pelos professores. Eu não lembro exatamente se era SESC, não lembro agora. E aí,
Outro melhor dia da minha vida. Todo dia que eu estou com os adolescentes é o melhor dia da minha vida. Outro melhor dia da minha vida. Fui para Sumaré também, aqui em São Paulo. Cheguei numa escola que realmente coloca, né, literatura preta, literatura indígena. E os alunos assim, nossa, temos aqui... E aí eles fizeram um biscoitinho para mim. E assim, temos aqui... E eles me olham assim, ó. Porque eles se veem... A magia é essa. Eu acho que a gente precisa estar na escola. Então, a gente tem que trabalhar com as bibliotecas, a gente tem que trabalhar com as políticas públicas, sim, com os editais, a gente sabe aonde isso está caminhando. Mas a escola é o ponto, é o marco fundamental. É o marco fundamental. A gente precisa estar, sim. Nossos nomes precisam circular na academia, sim. Mas, antes de mais nada, precisamos circular nas escolas. Eu recebo mensagens de gente falando assim, oi, tenho 18 anos, te leio há 5 anos. Eu, como assim? Tipo, aí eu faço... Tá, é o tempo que eu estou na internet. Realmente faz sentido. Eu já estou na internet há muito tempo. Mas é isso. Esse público que a gente não pensa. Né? Então, é isso. Ter a feira... A primeira coisa que eu falei para minha amiga foi do horário. Eu falei, nossa, esse horário é inacessível. Sou muito grata de estar aqui, é importante. Estamos tendo uma troca incrível, mas, sim, coisas a se pensar. Temos que pensar nisso. No horário, no lugar, trazer as escolas para assistir. São coisas que a gente precisa estar movimentando enquanto pessoas que têm compromisso com a palavra e com a escrita. Estaremos em todos os horários e em todos os lugares. E trazer as escolas. Vou fazer as duas que estão faltando, acho que dá tempo, né? Ou talvez eu faça uma para a Riane e uma para a Dani, porque aí dá tempo para a gente fazer as duas, né? Então, eu vou fazer essa aqui para a Dani. Se a literatura é uma arte que tempera e colore a vida, a escrita cria na tela branca a coreação. Gente, a pergunta já é uma poesia. Adoro! Amo. Portanto, para escrever é necessário coreação e é necessário coragem. Vocês acham que a literatura é capaz de transformar vidas ou ela não precisa ter essa ambição? É o Anderson, que é professor e também escritor. Também amei. Meu Deus, maravilhoso. Eu acho que ela transforma. Tá aí, Anderson? Levanta a mão. Ei. Incrível. Ela transforma. Eu acho que a literatura transforma. O como se tornar um milionário, não. Porque a gente não precisa de, né, a gente não precisa de manual. A gente não precisa de alguém nos vendendo uma história única, a própria história, dizendo eu consegui, você consegue também. É mais uma armadilha desses tempos, né, meritocráticos. Mas a literatura transforma porque a gente vislumbra outras possibilidades de existência. A gente se coloca no lugar do outro, a gente entende o outro. Eu acho que todo mundo que é um leitor tem um entendimento do mundo muito mais ampliado. E eu acho que é por isso que, quando Riane fala da escola, é tão importante, porque isso começa... Quando esse hábito, quando esse portal se abre, quando a gente ainda é criança, isso acompanha a gente para a vida inteira. E foi curioso, na pandemia, um professor me chamou para conversar com os alunos, era online, e foram 200 alunos também, assim, entre 12 e 16. Eu tinha escrito um texto, aí o professor trabalhou esse texto em sala de aula e pediu para os alunos escreverem textos a partir do que eu tinha escrito. Foi um dos melhores dias da minha vida. Foi um negócio assim que eu falei assim, caramba, não tem nada mais precioso que isso, você conseguir esse espaço, essa atenção, você saber que o que você escreveu provocou o outro, e ele está ali fazendo exercício e tendo a oportunidade de conversar. E eles perguntavam um monte de coisa. Foi assim, é realmente muito impactante. Então, ler transforma esse tempo. E eu acho que vai ser um superpoder para a gente, cada vez mais, porque querem que a gente pegue o livro e diga assim, ChatGPT, resume aqui para mim, aí eu faço ali meu post no LinkedIn e arraso. Tipo, beleza, você pode abastecer a internet com um monte de conteúdo sem parar. Mas o que é que a gente está fazendo com o nosso tempo? O que é que a gente está fazendo com o nosso pensamento? O que é que a gente está fazendo com a nossa capacidade de leitura e de escrita? Então, eu acredito que a literatura transforma demais, sem ser desse jeito utilitarista, trazendo poesia. Eu vi no domingo a mesa da Lídia Jorge aqui, que eu não conhecia, e eu fiquei muito impactada. E ela falava muito nesse sentido, que é os escritores, eles têm essa capacidade de ler o mundo para além do que o mundo é, mas para o mundo, tudo que o mundo pode ser. Então, vai ter uma época em que alguém... Vamos pegar o exemplo de Ainda Estou Aqui. Alguém escreveu, porque alguém escreveu, a gente ganhou um Oscar, teve todo um percurso, mas um dia o cara fala, vou escrever, e vou escrever da minha família.
ah, não, você teria que fazer um tratado sobre a ditadura, ampliar tudo. Então, não, ele faz daquele jeito, alguém transforma num filme. Isso faz a gente resgatar a memória, isso faz a gente olhar para o Brasil como a gente deveria olhar, né, pensando na história. E isso leva a gente para outros lugares. Então, quando a gente escreve, a gente não está ali pensando só em registrar o momento histórico. A gente está se implicando no o que sentiu, o que faltou e tudo mais. Se importando o tempo inteiro. Então, é um registro de humanidade que é o que faz a gente querer devorar mais livros do que a gente vai dar conta. É o que faz a gente ficar com aquela pilha enorme, dizendo, meu Deus, eu queria só ter mais vida para conseguir ler tanta coisa que nos transforma o tempo inteiro. Acho que vai dar tempo de fazer a última, quando eu estava falando para o Paulo, né? Como boa jornalista de rádio, o tempo, para mim, é importante. Acho que a gente vai conseguir aqui uma pontualidade e ler essa última mensagem, pergunta que também foi muito linda. E já agradeço de antemão para um mediador ter essas perguntas para reproduzir para os autores, é a coisa mais linda. E aí a pergunta, ele não escreveu, ou ela não escreveu o nome. Mas, enfim, talvez levante a mão aí se eu ler, se ficar à vontade. Para vocês duas, minha eterna admiração. Aí fala assim, a pergunta, em um livro da Rosa Monteiro, O Perigo de Estar Lúcida, ela diz que há uma grande sensibilidade nos artistas perante o mundo, em especial os escritores. Vocês sentem essa sensibilidade? Sentem que encontraram pessoas que compartilham dessa sensibilidade, mesmo nos dias em que nos sentimos tão sozinhos? Como lidar com essa sensibilidade para além da escrita? Abraço afetuoso de uma grande fã. Para fechar no tempo, hein? Ela falou, vamos fechar no tempo. Não, vou ser breve, Quero terminar com um poema, então peguei um curtinho também. A sensibilidade. Como lidar com essa sensibilidade? Eu acho que não apagando, né? Porque a primeira ideia que a gente tem de sensibilidade, seja quem escreve ou não, é que ser uma pessoa à flor da pele é um grande problema. Essa é a primeira ideia que a gente tem. Vamos colocar numa ideia mais genérica. Ser uma pessoa muito sensível é um problema. Na nossa sociedade. Na nossa sociedade, exato. Com tudo que precisamos passar, com a forma que aprendemos a lidar, nos derramar também, enfim, sem muito filtro. Talvez, quando a gente escreve, agora vou falar desse ponto, a gente... É que direcionar vai parecer muito certo. Eu não gosto de nada certo. Eu estou completamente não linear na minha vida nesse momento. Mas vou usar essa palavra. Talvez, quando a gente escreva, a gente direcione essa sensibilidade até um rio. Agora, vem comigo na metáfora, hein? Vamos terminar com brisa. A gente direciona essa sensibilidade até um rio que nos conforta. Então, a gente aprende a viver de uma forma confortável com essa sensibilidade. Você fala, né? Ah, mas quem não escreve pode lidar com isso de que forma? Eu acho que a gente já falou um pouco disso, mas eu acho que há uma coisa que os escritores deixam conosco, as pessoas que escrevem deixam conosco, que é que a gente não perca, que foge totalmente daquela primeira ideia genérica, o nosso olhar poético de mundo. Teve uma vez que uma leitora falou assim, qual a parte mais difícil de escrever? Muitas, mas nesse dia, já mudei a resposta. Nesse dia, eu mudo de resposta o tempo inteiro, né? Eu sou contraditória. Mas nesse dia eu respondi, me encarar o tempo inteiro. Aí, voltando à resposta, a pergunta e a resposta, talvez seja mais... Eu responda com outras perguntas, né? Esse se encarar o tempo todo é também lidar com a minha sensibilidade, olhando no olho diariamente. Por isso que eu tenho dito nas mesas, ultimamente, para que as pessoas sejam muito gentis com as escritoras mulheres, especialmente as mulheres negras. Porque, para estar aqui dizendo para vocês como foi retornar, é porque eu fui. Eu visitei abismos imensuráveis, por escolha ou não. Eu voltei e eu escrevo para falar para vocês que dá para voltar. Escrevo sobre depressão, escrevo sobre rejeição, escrevo sobre dores, mas aí eu volto para dizer, não somos nossas dores, senão eu vou morrer. A Audre Lorde fala assim, se eu expor a minha dor e não mudar essa dor, então vou morrer dela. E a minha pretensão é ficar viva.
Então, falo da dor, falo de todos esses lugares que eu acho que as pessoas se identificam, mas também falo daquilo que é celebrativo, dessa sensibilidade que eleva, desse olhar poético de mundo que faz com que a gente se volte ao pôr do sol novamente. Por isso que eu acho que a gente tem que ser gentil. E gentil engloba tudo, com as pessoas que estão escrevendo, porque elas estão experimentando essa sensibilidade diariamente como um ofício. Não como um dom. Eu não acredito nisso. Mas como um ofício, é um trabalho. Não um trabalho que foge da poética, tá? Não esse trabalho, né, que a gente falou que não. Um trabalho, mas é um trabalho. Então, eu acho que lidar com essa sensibilidade diariamente... Estou olhando o tempo, hein, Petra? Lidar com essa sensibilidade diariamente é ter disposição para que você possa compreender o que mata a sua sede. Só que você também precisa chegar em casa, eu vou terminar com essa metáfora que eu comecei do rio, né? Você também precisa chegar em casa e ter fonte de água para beber. Então, cuidado. Não confunda a sensibilidade com dar de beber para todo mundo e ficar com sede. Eu sou poeta, eu tenho fonte para beber minha. Eu não posso chegar em casa e comer um rio seco. Então, a gente precisa encontrar o que nutre essa sensibilidade, dar nome a isso, o que faz com que o seu rio seja farto. Jamais negar esse rio, negar essa sensibilidade, senão a gente endurece, a gente embrutece, e não é legal. Desembrutecer leva muito tempo. E aí a gente precisa assumir, né, bater no peito e falar, eu sou sensível mesmo. Porque para ter essa coragem que a Dani fala, para ter tudo que a gente falou na mesa hoje, há de se ter sensibilidade. Então, bater no peito e falar, eu sou sensível mesmo, eu sou a flor da pele. Por isso, eu vou matar minha sede, posso matar sedes coletivas também, mas jamais deixarei meu rio secar. Jamais. Mas, se secar, tem poesia e dá para a gente encher de novo. Pode ler. Lê para a gente terminar, por favor. Ué, não sei, a Petra me deixou nervosa com o negócio do tempo. Por favor. E aí, gente, quem já viu mesa comigo sabe que eu passo o tempo sempre. Aí eu fiquei nervosa ali, tá 2 segundos, eu falei, acabou. Mas o Paulo falou, não está no rádio, tá tudo bem. Então tudo bem, mas cuidado com o que diz. Esse é pequenininho também, acho que eu vou deixar como convite. Eu gosto de deixar convites nas minhas mesas, e ele é um convite. Meu livro novo se chama Ninguém Pode Parar uma Mulher Ventania, da editora Planeta, para quem se interessar. Se interessem, esse livro é bem bom. Página 180... É mesmo, eu que escrevi. Página 189. Te convido a vasculhar os limites das suas zonas abissais. Vá somente até onde der conta, pois a palavra não pede pressa. Quando chegar lá, distraia a dor, mude o que incomoda, dê risada na cara da ferida. Autoficcionar é inventar um futuro, descansar os medos e desenhar rotas que dizem: pisarei fundo nessa história, porque eu escrevo o final dela. Riane Leão, Dani Arraes. Não quero terminar. Deixa a gente ficar mais uma hora aqui, para a gente ficar. Obrigada por vocês. Agora, na sequência, a gente tem autógrafos da Dani Arraes. Aonde, produção? Aqui. Livraria dos Autores, né? Yes. Então, vocês vão lá, ganhar um abraço, trocar uma palavra com a Dani. Riane, hoje não. A gente está agradecendo, assim, estendendo o tapete vermelho, porque ela veio maravilhosa. Melhoras, porque até o teu trabalho é de cura. Então, cure-se logo. Obrigada. Obrigada a todos. Mais algum recado para dar? Obrigada a vocês. Obrigada, gente. Por tudo, pela conexão, por essa mesa maravilhosa. Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. São Paulo é arte, cultura e criatividade, com mais de 200 espaços culturais da Prefeitura de São Paulo em todas as regiões da cidade. E grandes eventos, como a Virada Cultural, que em 2025 reuniu cerca de 5 milhões de pessoas.
Neste ano, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa já promoveu mais de 5.000 atrações gratuitas e 319 milhões de reais foram anunciados em editais de fomento. Isso é São Paulo, cidade de todas as artes. O brasileiro não sabe ser pequeno. É da nossa natureza mover a vida como gigantes. Por isso, a CCR, maior empresa de infraestrutura e mobilidade do Brasil, está movendo a sua marca para um novo momento. A CCR agora é Motiva. Mais do que estradas, trilhos e aeroportos movendo o Brasil. Uma marca que já nasce gigante, como você. Motiva. Você nos move.